Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Você está assistindo o Pods nesse momento aqui no OCEA Podcast. Eu sou o André Pádua e antes de mais nada, quero agradecer você que chegou aí agora no canal, que se inscreveu, que curtiu, que comentou, compartilhou. Somos já agora mil pessoas nessa comunidade aqui, onde nós examinamos as coisas da vida, o cenário político e outras características do nosso mundo. Achei até legal que o Ciro PND do Brasil fez questão de falar, foi o milésimo inscrito. Então, muito obrigado a todos que chegaram aí, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E no vídeo de hoje, vamos falar dele, nós vamos falar sobre uma atualização da política de São Paulo. Aquele vídeo anterior nosso que viralizou, então, mudou muita coisa em São Paulo. A gente vai ver algumas das principais características do cenário atual da cidade de São Paulo. Gente, Pablo Marçal chegou chegando. Isso e muito mais logo depois da vinheta. Vamos começar por ele, de onde o nosso último vídeo teve maior tempo ali de análise e avaliação. Estamos falando dele, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, a princípio, teria aceitado a vice que o Lula escolheu para ele, a Marta Suplicy, que inclusive era secretária do Nunes e entrou no PT para ser a vice do Boulos, naquela expectativa de que Boulos explodisse, fosse lá em primeiro lugar e fosse competitivo nisso tudo. A questão é que a gente vê é bem diferente. O Boulos estacionou o carro dele. O Boulos estacionou o Celtinha dele em algum lugar por aí. Porque ele está tecnicamente empatado com o Nunes já faz tempo. Às vezes ele está um ponto acima, um ponto abaixo do Nunes, um ponto acima, um ponto abaixo. Boulos, algum tempo atrás, participou, junto com Lula, junto com muitos integrantes do Partido dos Trabalhadores, de um ato em São Paulo. Gente, a gente imaginava aquele ato gigante, né? Aquela coisa toda, cheia de gente. Ó, que nem professor Raimundo. Salário aqui, ó, foi menor do que o salário do professor Raimundo, gente. Foi muito pouca gente. O Lula, inclusive, falou que o ato foi mal convocado, pra vocês terem uma ideia. E não só isso. Lula fez campanha explícita para o Guilherme Boulos na oportunidade. No cenário, num contexto, num momento em que era proibido fazer isso, adivinha? Foram condenados por campanha antecipada. Tem dessas. E agora o Guilherme Boulos está tentando pegar o marketing do Lula lá de 2002, fez uma propaganda, mas mesmo assim ele não sai do lugar. Estacionou o Celtinha não sai de lá mais. A gente, vamos ver, né? Quando chega a campanha, às vezes ele dá um boom aí e consegue ir para frente, mas por enquanto ele estacionou ali e não sai de lá por nada nesse mundo. Em contrapartida, a gente tem agora o Nunes. Nunes é outro que, mesmo sem um vice, ele já estava empatado ali com o Guilherme Boulos, estava todo mundo na expectativa de pensar assim, quando o Nunes conseguir um vice, será que ele vai conseguir ali colocar a liderança para frente? Ele escolheu um vice, e o vice é, destacadamente, alguém, né, ali do grupo de Bolsonaro, e o Nunes provavelmente escolheu esse vice como um sinal para esse grupo de direita ligado ao bolsonarismo. A princípio não deu resultado, porque o Nunes também parece que estacionou e não cresceu de jeito nenhum. A gente tinha falado no vídeo anterior, que vai aparecer aqui em cima para vocês, que inclusive o Aldo Rebelo, ele saiu do PDT, o PDT está apoiando o Boulos, saiu do PDT, foi para o MDB, e do MDB está ainda secretário do Nunes, era um candidato a vice do Nunes, mas acabou não emplacando a vice aí na chapa do Nunes. Mas as coisas mudaram bastante. A gente falava no último vídeo de Nunes, de Guilherme Boulos, a gente falou um pouco do próprio Datena, no vídeo anterior também, do próprio Datena, a gente falou do Kim Kataguiri, a gente agora também pode falar da Tabata Amaral, mas principalmente entrou um outro sujeito aí que foi lá em cima de uma hora para outra,
Se chama-se, você sabe o nome dele, você sabe, Pablo Marçal. A gente vai fazer uma análise dele, com o que, que ele está provocando nessa competição pela Prefeitura de São Paulo. Mas antes, quero convidar você que está assistindo esse vídeo para se inscrever, para ter o joinha, se estiver curtindo o que a gente está trazendo no canal, para descurtir também, se você achar que essa análise não compete. Tem gente que já falou aí que não curtiu a análise, então beleza, dá o dislike aí, tranquilo. Compartilha se você estiver curtindo, compartilha nos seus grupos. Se vocês consideram a análise interessante, real, né, principalmente real, e igualmente, comentem aí, você tá com o Nunes? Você acha que o Boulos é melhor? Você acha que o Marçal vai ganhar esse negócio no primeiro turno? Você acha que a Tabata tem condição de crescer? Ou o Datena? Como é que você está pensando esse cenário de São Paulo? A gente quer saber também. Compartilhe com a gente. Mas vamos ao Pablo Marçal. Ele. Oh, tô até esbugalhando o olho aqui, porque a ascensão dele foi vitória, foi notável. Foi uma coisa realmente acachapante. E por que teve essas características todas? Primeiro, pelo modo como ele entrou. Do nada, do Neida, ele entrou ali e pronto. Começou a subir. Agora tá ali parametrado, ali do ladinho, empatado com o Datena e ainda com um espaço grande para crescer, porque não tem um vice. A gente viu que ele estava se colocando como um candidato neutro, para não se atrelar nem a Bolsonaro, nem se atrelar, impossível ele se atrelar ao Lula. Mas nos últimos movimentos deles a gente percebeu uma ligação dele com o Bolsonaro. E a gente sabe que o Nunes está passando alguns apertos, alguns mal entendidos com União Brasil. União Brasil está insatisfeito com a campanha do Nunes e falou que, olha, ou o Nunes melhora ou a gente rifa o Nunes aqui para conseguir ir junto com qualquer outro candidato. Mas qualquer outro candidato a gente sabe quem que é, né? Claro, é óbvio que é o Marçal. E não é só isso, não é só isso. O Marçal, ele acabou de publicar no Twitter dele, vai aparecer aqui para vocês, no X dele, não sei se eu posso colocar afronta, mas ele colocou diretamente ao Nunes, que tá no encalço do Nunes. E tá cobiçando ali a estatura político-eleitoral que o Nunes tem hoje. E se bobear com o que o Pablo Marçal tem hoje, mais a porcentagem do Nunes, Boulos tem chance nenhuma. Boulos tem chance nenhuma. A gente sabe que já no segundo turno o Boulos perde para o Nunes. Então, para o Marçal, então, meu Deus do céu. Nossa, assim, a princípio a gente não tem nada contra o Marçal da Prefeitura de São Paulo. Mas cabe refletir, né? É uma pessoa que enriqueceu, veio de uma origem humilde, mas ele não está acostumado com a máquina pública. Ele está acostumado a gerenciar uma empresa que é dele. Então existem diferenças. Seria o Marçal um novo João Dória, né? Empresário que não precisava da política e veio para a política? Fala para mim, gente, vocês estão aí. Qual que é a diferença principal do Marçal para o Dória? Quero entender isso, o que vocês pensam sobre isso. Mas o Marçal, ele tá ok, fazer esse tipo de enfrentamento ao Nunes é positivo, bacana, é do jogo. Agora, o que eu acho muito equivocado, muito errado, o modo como o Marçal está encarando a Tabata Amaral. Houve uma primeira postagem, um primeiro vídeo dele falando em relação a Tabata e família. Assim, foi meio fora do tom, mas, né? Enfim, vida que segue. Agora, o Marçal, ele fez um confronto com a Tabata que colocou o pai dela na jogada e fez uma falsa afirmação em relação à Tabata e o pai dela. A gente acha que não é bem assim que se constrói a política. A política tem que ser construída em outra direção, que é propositiva. Pablo Marçal, responde pra gente quais são os seus projetos, quais são suas ideias para São Paulo. Compartilha isso com a gente, que isso é o interessante, é isso que todo mundo está ligado para saber no que a sua candidatura pode beneficiar o povo da cidade de São Paulo. É isso que a gente quer saber. Já o Kim Kataguiri ele não foi nem ali colocado dentro do partido dele,
dos selecionados para fazer divulgação de campanha, justamente porque ele ainda é uma incógnita, se ele vai para frente ou se ele não vai para frente. Então a tendência é que ele não vá para frente a candidatura dele. E a Tabata, ela faz uma campanha, uma pré-campanha, né? Ela está fazendo uma divulgação, um marketing muito interessante. Mas nós não temos certeza se é o necessário para ela conseguir, né, voar, para ela conseguir alcançar outros patamares. Bom, seria muito interessante a Tabata passar para cima. É uma voz jovem, é alguém novo, é uma pessoa nova, uma mulher nova que está entrando em São Paulo, depois da história que Luiz Erundina tem, que Marta Suplicy tem, né? Por que não a Tabata, enfim. E por último, mais ou menos importante, José Luiz da Atena. O da Atena está tecnicamente empatado ali praticamente com o Marçal. Mas o PSB, o Partido da Tabata, está cobrando o PSDB apoio do Datena para a chapa. E isso está muito no vácuo. A gente não sabe como é que vai ficar isso. Se o Datena vai de fato ser vice da Tabata, ou se ele vai encarar ali a campanha, ou se o Datena vai fazer o que ele sempre faz. Na última hora, ele desiste da candidatura e deixa todo mundo do jeito que está. Então, quem está no páreo agora para a cidade de São Paulo é, por enquanto, se ele não for abandonado, que nem o Dória foi, bem, agora ainda continua o Boulos, apesar da gente ver o enfraquecimento dele, ele continua ali no páreo, já com vice selecionado, com apoio do Lula, pode ser sorte, pode ser azar, mas com apoio do Lula. E depois a gente vê aí esse Marçal, o Pablo Marçal que está vindo, está crescendo aí nessa pré-campanha na cidade de São Paulo. Em seguida, o Datena, e esse é o top 4 aí para a Prefeitura de São Paulo. Por último, a gente percebe o quê? A campanha pela Prefeitura de São Paulo, a pré-campanha pela Prefeitura de São Paulo, já se nacionalizou. Se atrelou de uma maneira muito forte, muito profunda, o Lula e o Bolsonaro. E tudo depende dessas duas forças também, para ver quem é menos impopular, quem é mais popular, para a gente ver os direcionamentos disso. Diferente, por exemplo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde não foi nacionalizada e o Eduardo Paes está para ganhar aí, se bobear em primeiro turno. Então, essa também é outra problemática de nacionalizar a eleição. Mas a gente está falando da cidade de São Paulo, né? A principal cidade da América Latina. Então, é compreensível que essa campanha se nacionalize. Vamos ver qual que vai ser os desdobramentos dessa pré-campanha daqui para frente. Gente, nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por todo mundo aí.